Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Meu nome é Rafaela Granvilho, eu sou nutricionista e o tema de hoje é a importância da nutrição na cirurgia bariátrica. E a minha convidada de hoje é a nutricionista, Adriana Furquim. E, galera, antes da gente começar a entrevista com a Adriana, não esqueça de curtir. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindos. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo também, que é muito importante para o canal. Para esse vídeo, como outros vídeos que eu faço aqui no meu canal, eles se tornem relevantes para outras pessoas, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Adriana. A Adriana se apresenta para a gente um pouquinho e me conta o que te levou a atuar aí para essa área da cirurgia bariátrica. Olá, pessoal. Eu sou a Adriana, eu sou nutricionista, sou formada há 14 anos e tive a oportunidade de trabalhar com pacientes em tratamento para obesidade e que optaram pela cirurgia bariátrica há alguns anos já. E eu gosto muito dessa área porque a gente tem a possibilidade de ver o tratamento para obesidade ser eficaz de uma maneira que o paciente se torne, como que fala? Ele se torne protagonista do próprio emagrecimento. É Legal. uma forma, a cirurgia bariátrica hoje é uma forma do paciente se conectar de volta com ele mesmo. Eu sempre falo nas consultas que a cirurgia bariátrica é um dos melhores tratamentos para a obesidade hoje em dia, e ele dá a oportunidade do paciente melhorar a qualidade de vida e observar melhor os sinais do próprio corpo. Entendi. Ótimo, muito bom. Bom, então vamos começar. Adriana, existe diferença da obesidade herdada geneticamente de uma pessoa que era magra e aí ela se tornou obesa? Existe sim a predisposição genética, né, influenciada pelos genes, mas não é um fator determinante para a pessoa se tornar obesa ou para ter mais dificuldade em manter a, a, o peso saudável, né? Na Uhum. verdade, as pessoas às vezes confundem, porque as pessoas falam, ah, eu sou obesa porque meu pai era obeso, a minha avó era obesa, então por isso que eu sou assim. Existe sim uma predisposição, né, herdada de família, mas não é uma condição, um fator determinante. O que influencia muito é o ambiente, né, e o estilo de vida. Sim, entendi. E aí eu ia fazer uma pergunta para você que eu nem sei se está aqui pegando esse gancho que você está falando. Uhum, Mas vamos pegar um exemplo assim, ó. A pessoa tem essa herança genética familiar de uhum, obesidade, mas essa pessoa já nasceu um bebê acima do peso. uhum. Então, assim, a criança, ela era um bebê obeso, ela era uma criança obesa. Nesse momento da vida da criança, tem possibilidade dessa criança emagrecer para ela não se tornar um adulto obeso, sabe? Um adolescente obeso. Quanto mais cedo esses pais cuidarem do Uhum. peso dessa criança. Sim, o que a gente tem que levar em consideração sempre é o ambiente também, Ah, porque tá. assim, mesmo que os pais dessa criança sejam obesos, os hábitos de vida da família também vão influenciar no ganho de peso do bebê. Então começa, não falo nem da introdução alimentar, falo da própria amamentação, ou da introdução da fórmula, né? Enfim. Uhum. Então, aquela falsa crença que a criança precisa ganhar peso e eu preciso dar fórmula para ela, e a introdução alimentar ele precisa comer tudo, e às vezes a forma como a introdução alimentar é feita influencia também no ganho de peso ao longo dos anos. E depois, né, da fase da papinha, enfim, dependendo da introdução alimentar que a família escolhe, Uhum. é, tem a questão da tradição da família, porque a alimentação envolve vários fatores, né? Não só
cultural, mas também como hábitos que a família tem em casa. Então, às vezes, alguns tipos de alimentos que a família escolhe ter em casa influenciam também no ganho de peso dessa criança e vai influenciar na vida adulta também. Entendi. Então vamos lá, próxima pergunta. O que é cirurgia bariátrica? Quais são os tipos e qual o procedimento mais utilizado atualmente? Bom, a cirurgia bariátrica é um processo cirúrgico, né, como o próprio nome diz, Uhum, que ajuda no tratamento da obesidade. Existem vários tipos de cirurgia bariátrica. Antigamente, se fazia muito bariátrica, eh, derivação biliopancreática, e hoje passou a ter outros tipos que são mais usados atualmente, né? uhum. Então, o bypass gástrico é um dos mais utilizados, e o sleeve gástrico, né? Entre outras variações, aí tem o balão gástrico, tem a banda gástrica ajustável também, mas o mais utilizado hoje é o bypass e o sleeve. Legal. Por que você acha que as pessoas recorrem à à cirurgia bariátrica para... Não, já me confundi, ó. Calma aí, deixa eu O pensar. bom é que dá para editar, né? É. Por que você acha que as pessoas recorrem à cirurgia para a perda de peso? Olha, olha a louca aqui, agora sim. Bom, não digo que é unanimidade, mas a maior parte dos pacientes que vêm para o consultório já decididos, né, a realizar a cirurgia bariátrica, eles já tentaram de vários tratamentos, né? Já passaram por nutricionistas, já passaram por endócrinos, já fizeram as dietas todas, dieta do ovo, dieta da maçã, já tomaram remédio. E então, assim, eles não tiveram um quadro de melhora, né? E às vezes emagrece, depois engorda de novo. Então, eles veem como uma alternativa ao tratamento da obesidade, realmente. Entendi. Próxima pergunta. O que o paciente deveria saber antes de partir para uma cirurgia bariátrica? É, então, assim, o importante é ressaltar que para a pessoa decidir realizar a cirurgia bariátrica, ela não vai lá só no cirurgião e decide, tipo assim, eu quero fazer. Ela vai na consulta, assim, com o cirurgião do aparelho digestivo Uhum, e fala para ele que tem intenção de realizar a cirurgia bariátrica. Ele vai pedir todos os exames, endoscopia, ultrassom de abdômen total, exames bioquímicos, né, para avaliar estado nutricional e outros fatores aí, dislipidemia, avalia se tem esteatose hepática. Então ele avalia todos os fatores que vão dizer se a pessoa está apta ou não para realizar a cirurgia bariátrica. Dito isso, ele encaminha para profissionais, que é uma equipe multidisciplinar envolvida. Então, ele vai para o psicólogo, para o psiquiatra, para o endocrinologista, para o cardiologista e para a nutricionista também. E todos têm que dar um laudo dizendo que ele está apto e que ele tem consciência da realização da cirurgia e dos fatores de risco e o que envolve, né, o pós-operatório também. Ah, e foi legal você falar isso também de ir no psiquiatra, tal, psicólogo, que era uma das Uhum. perguntas que eu ia fazer para você. Não sei se Mas essa não era a pergunta, né? do que você fala. Qual que era a pergunta que você tinha feito? Eu tinha só falado o que que a pessoa deveria saber antes de fazer a cirurgia bariátrica. Mas foi importante você falar esse do laudo do Uhum, psiquiatra, psicólogo, porque era alguma das perguntas, em algum lugar aqui eu ia fazer essa pergunta para você. uhum, Se é importante esse paciente fazer um acompanhamento antes da cirurgia, né? Um acompanhamento uhum, psicológico, e pós-cirurgia. Porque é aquilo, uhum. né? A gente, até antes da cirurgia, estava comendo um montante de comida. De Sim. repente, vai diminuir esse volume por causa da cirurgia. E o nosso Uhum, cérebro ainda não sabe disso. Você tem noção do que vai exato. acontecer. Aham. No outro dia, como que Eu você... posso responder isso em forma de pergunta ou você já vai, tipo, você vai fazer a pergunta de novo e eu vou responder? Não, pode já falar aí, é tipo já pegando o gancho já. Tá.
Então, é exatamente isso, assim, normalmente, igual eu falei, né, do psiquiatra e do endócrino, que ele encaminha e eles têm que dar o laudo. É, quando passa por mim, ele encaminha para o nutricionista, eu sempre faço duas consultas de pré-operatório, que é Uhum, importantíssimo, assim, se ele não consegue vir no acompanhamento muito antes da cirurgia, tem pacientes que vêm, que fala que eu vou operar, vem em março, vai para operar em dezembro, e faz aham, o acompanhamento mensalmente de pré-operatório. Mas a maioria dos casos, eles já vêm decididos, né, a realizar a cirurgia, então eu faço duas consultas de pré-operatório. A primeira de orientação, justamente isso que você falou, né, da consciência do que é o se alimentar. Então, eu falo muito para os pacientes sobre a mastigação, sobre a consciência da alimentação, ter atenção na hora de se alimentar, para poder mastigar com calma. Explico como que vai ser o pós-operatório e por que que ele precisa aprender a mastigar, que é uhum, uma das partes principais, né, da recuperação do pós-operatório. E na segunda consulta, quando ele marca a cirurgia, eu peço para passar comigo de novo, para eu passar as orientações da dieta, das primeiras semanas da dieta do pós-operatório. ah, Então, eu legal. faço esse intervalo, porque, igual eu falei, eles vão atrás de vários laudos, estão fazendo vários exames. Então, são muitos documentos e muitos profissionais que eles passam, e o principal, assim, no pós-operatório, é a dieta, o acompanhamento da dieta. Uhum. Importantíssimo. Então, eu É, não passo tudo de uma vez, entendeu? Para ele ter entendi. essa consciência que é preciso ter foco na dieta mesmo. Uhum. Eu falei disso para você agora, dessa parte da cabeça, né? Da gente, por mais que a pessoa quer muito emagrecer, quer fazer a cirurgia, mas fazer o cérebro entender essa questão do volume, eu falo isso porque eu lembro também de uma vizinha que eu tive, que ela perdeu a filha dela. A filha dela Uhum, fez cirurgia bariátrica, mas pelo que eu tinha entendido, ela não fez um acompanhamento psicológico para uhum, fazer entender que realmente ia mudar essa quantidade, esse volume que ela tinha que uhum. comer, né? E eu acho que por algum momento de ansiedade, logo após a cirurgia, ela fez consumo, um alto consumo alimentar, e Uhum. ela passou mal e tal, e etc. Lá, e ela morreu, faleceu. Teve E eu lembro que a complicação. mãe dela era uma pessoa assim que sempre batia na tecla isso. Olha, antes de você fazer cirurgia, faz acompanhamento com todos os profissionais, faz acompanhamento psicológico. Você precisa entender que você quer perder peso para ter mais saúde, para você se sentir melhor, mas também você precisa entender que vai mudar esse hábito alimentar, né? E Sim. aprender a tentar conter essa ansiedade que Uhum, você tem, vamos assim dizer, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta também para você da questão psicológica, né? Peguei o gancho aquela hora, que você falou dos laudos uhum, de cada profissional, justamente por isso, né? Porque independente do peso da pessoa, né? Porque não é porque uma pessoa é obesa que necessariamente ela vai ser ansiosa, porque eu sou magra e eu sou ansiosa, né? uhum. Mas e que também, dependendo da pessoa, ela vai descontar a ansiedade dela de alguma forma, né? Sim. Eu não desconto comendo. Uhum, Geralmente, quando eu tô ansiosa, eu não como, né? Eu como minha unha, eu cutuco meu rosto. Mas uhum, existem pessoas que, em momentos de ansiedade, elas vão descontar na alimentação. Elas vão comer uhum. muito. E pode acontecer, talvez, uma pessoa que esteja obesa e fez a cirurgia ali, e fazer ela ter calma, entender que é um processo, né? Que também, querendo ou não, é Uhum. um processo. Assim, a perda de peso comparado se fosse a fazer uma dieta convencional, ela vai perder peso mais rápido com a cirurgia bariátrica. Porém, ela leva um tempo para se recuperar, né? E fazer Sim. essa pessoa entender isso, que são Uhum. processos e que ela vai conseguir atingir, né? Era mais isso assim que eu queria fazer. É, o acompanhamento psicológico é fundamental, né? Hum? Existem profissionais, psicólogos e psiquiatras que são especialistas em atender pacientes bariátricos, o que eu Legal. acho fantástico,
porque é uma linha da psicologia, da psiquiatria, que envolve vários fatores, tanto de transtornos alimentares, né? Igual você falou da compulsão, mas tanto de imagem também, porque depois da cirurgia bariátrica, como a perda de peso nos primeiros meses é um pouco mais rápida, a imagem corporal que o paciente tem também influencia nesse fator de reconhecimento do próprio corpo, né? Uhum. Não só da quantidade, do volume da comida, que também é importante, né, em relação aos hábitos que ele tinha, porque assim, a gente vai falar mais para frente sobre o reganho de peso, porque o paciente ele pode se alimentar de forma pastosa com alimentos calóricos, com densidades calóricas muito elevadas, né? Uhum. E pode realmente vir a comprometer a perda de peso, né? Entendi. Então, eu acho que nessa questão, o acompanhamento psicológico, tanto em relação aos hábitos alimentares e em relação à própria imagem corporal, é fundamental. Isso não quer dizer que a maioria acompanha. Às vezes acompanha no pré-operatório, né? E Uhum. no pós-operatório vai numa consulta ali a cada 2 meses, a cada 3 meses. Mas existem também pacientes realmente muito dedicados, que têm muito sucesso aí ao longo do pós-operatório. Legal. E aí, já pegando outro gancho agora que você falou que eu falei dessa questão da pessoa muitas vezes ter essa compulsão por comer, né? É comum, assim, quando você atende esses pacientes, você ouvir deles, algum momento eles terem tido transtorno alimentar durante Uhum. a vida. Já o paciente, às vezes os pacientes vêm com esse histórico, né, de dificuldade para perder peso. E avaliando em consulta, a gente observa que existem alguns padrões alimentares. Os padrões alimentares nem sempre querem dizer que a pessoa tem um transtorno alimentar, né? Mas, em alguns casos, a gente observa, às vezes não diagnosticado, porque não fizeram um acompanhamento psicológico antes, mas em consulta, em conversa, a gente percebe que a pessoa sim tem um transtorno alimentar e não sabe disso, né? Tanto de compulsão, às vezes já passou por algum período da vida em que teve uma anorexia ou uma bulimia, e depois disso veio a se tornar uma forma de compulsão, porque faziam muitas dietas restritivas também. Então, são vários fatores. E também no pós-operatório existe ainda, né, mesmo a pessoa perdendo peso, o paciente perdendo peso, existe a predisposição ou o paciente, às vezes, desenvolve um transtorno alimentar, como anorexia, por exemplo, que eles ficam com medo de engordar tudo de novo, Entendi. e juntamente com a dificuldade, né, de se alimentar em grandes quantidades, então o estômago já está reduzido, então ele vai se alimentar em pequenas porções e acaba, às vezes, pulando refeições ou se alimentando cada vez menos por medo de engordar, restringindo a alimentação também. Então, existe essas variantes aí Podem acontecer, né? que podem acontecer. Deixa eu ver aqui. Ó, próxima pergunta. Quais são as deficiências nutricionais mais comuns que podem acontecer, após a cirurgia? Uhum. É importante a gente lembrar que existem várias técnicas cirúrgicas, né? Igual eu falei. Na técnica cirúrgica do bypass, existe sim a má absorção, né, dos nutrientes, porque tem uma ligação ali do intestino, do intestino delgado, então a maior parte dos nutrientes são absorvidos no intestino delgado. Então, no bypass gástrico, existe sim a deficiência de vitamina B12, né? Pode vir a acontecer a deficiência de vitamina B12, de ferro, cálcio, ácido fólico, proteína também, né? Mas isso, quando o paciente é acompanhado, bem acompanhado, e existe uma equipe, né, com o cirurgião que acompanha junto, as deficiências nutricionais podem ser muito mais pontuais e tratadas, né, do que as pessoas que não acompanham. E isso já puxa o gancho para o acompanhamento nutricional, que é importantíssimo no pós-operatório. Isso não quer dizer que toda pessoa
todo paciente que passou por um processo de bypass gástrico vai ter deficiência de vitaminas e minerais. Uhum. Isso tem que ser avaliado, né, em consultório, em relação à alimentação desse paciente, aos hábitos de vida que ele está tendo e a quantidade de proteína que ele está ingerindo também, porque a proteína está intimamente ligada aí à absorção dos nutrientes, né, a quantidade de proteína que é consumida. Tá, deixa eu ver o que mais. Ah, quanto tempo a pessoa leva para se recuperar da cirurgia bariátrica em média, e Uhum, quantos quilos, né, ela pode perder? É claro que depende de pessoa para pessoa, né? Mas tem mais ou menos sim. uma média, assim? Bom, a gente não fala. Bom, eu vou responder a primeira pergunta. O paciente leva em média 15 dias para se recuperar da cirurgia, assim, para voltar às atividades normais, né? Para dirigir e tal, depende de cada equipe de cirurgião que vai avaliar melhor. Mas em média 15 dias. E 30 dias para começar uma dieta pastosa, por exemplo, né? Sai da dieta líquida e entra na dieta pastosa. Mas eu sempre falo em consulta que o estômago, ele precisa de tempo para cicatrizar, né? Então, você passa por uma dieta líquida para você dar também esses 15 dias de folga para o estômago, para ele não trabalhar, então ele não vai ter resíduo nenhum para digerir. É uma dieta de hidratação, na verdade. E só que eu falo que, em média, o paciente leva aí 6 meses para se recuperar internamente da cirurgia, para cicatrizar completamente, para ter tendo uma introdução, uma reintrodução alimentar correta, o estômago aí leva em torno de 6 meses. Já a perda de peso, dependendo da técnica cirúrgica, por exemplo, no bypass gástrico, ele tem uma perda de peso aí de 60 a 70% do excesso de peso. Isso pode levar de 12 a 18 meses pós-operatório, né? Já Uhum. no sleeve, a perda de peso é um pouco menor e mais acentuada, né? Ela é mais gradativa e ele perde em média aí 50 a 60% do peso, do excesso de peso, né? Eu falo dessas duas porque são as duas mais utilizadas, então é que a gente avalia e atende mais em consultório. Ah, legal. Bom, deixa eu ver, próxima pergunta. Ah, peraí, vou, Ah, vou, vou falar aqui. pode A falar. perda de peso também, ela leva em consideração outros fatores, né? Não Hum, só a técnica cirúrgica, mas o excesso de peso que o paciente tem, né? Então, assim, essa história de você se comparar, olhar muita coisa na internet, porque ele fez bypass e perdeu 30 quilos em um mês. Eu perdi 5. A gente tem que avaliar a quantidade de excesso de peso que o paciente tem. Então, tá. assim, um paciente que tem obesidade grau 3, grau 4, obesidade mórbida, vai ter uma perda de peso muito maior do que o paciente que tem obesidade grau 2. Hum, Entendeu? Então, se comparar com outra pessoa que fez, mesmo que seja a mesma técnica cirúrgica, a evolução da perda de peso não é muito real, entendeu? Então, entendi. por isso que é importante também acompanhar e ver se você está dentro da previsão de perda de peso. Entendi. Boa, boa, é bom saber disso. Que mais? Deixa eu ver essa aqui. É importante, mesmo depois da recuperação da cirurgia bariátrica, e da perda de peso do paciente, o mesmo continuar fazendo acompanhamento, mesmo que depois ele atingiu toda essa perda de peso dele, igual você falou, dependendo da técnica. Uhum. É importante ele ainda continuar fazendo acompanhamento nutricional? É importante justamente pela avaliação do estado nutricional, né? Então, se Uhum, a gente tem que avaliar em consultório, e o cirurgião normalmente pede também os exames laboratoriais, os exames bioquímicos, para avaliar melhor o estado nutricional do paciente. Então, ele pede B12, zinco, ácido fólico, cálcio, ferro, e também os sinais clínicos, né? Na avaliação da consulta, a gente percebe se o paciente está muito cansado, se ele está com muita fadiga. uhum, Então, o acompanhamento, normalmente eu falo para os pacientes no mínimo 6 meses depois da cirurgia, e
Depois que atingir a perda de peso e tal, aí entram outras estratégias, outros objetivos na vida dele, né? Uhum, E aí eu falo para você, cara, você pode acompanhar a cada 3 meses, a cada 4 meses, mas sempre voltar para ver como é que tá, né? uhum, sim, entendi. Ah, esse que eu já perguntei para você sobre transtornos alimentares. Também já perguntei em relação ao psicólogo. Ah, aí tem essa pergunta aqui, ó. Pode acontecer em alguns casos de pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica recuperar o peso? Pode acontecer sim no reganho de peso. O reganho de peso, ele é os pacientes têm medo, né, do reganho de peso, porque existem muitos mitos e muitas crenças em relação aos pacientes que, quando decidem fazer a cirurgia bariátrica, eles ouvem Hum, muitas coisas, né? uhum, Ah, que você vai ganhar tudo depois, que cirurgia bariátrica não adianta, não é a solução, é o caminho mais fácil, enfim, eles ouvem muitas coisas. Mas o reganho, ele é considerado normal até um certo peso, né? Então, assim, se o paciente ganha aí 10, 20% ao longo do tempo, dependendo também do tempo de reganho, né? uhum, A gente em consultório avalia o porquê, né? Como que tá a alimentação desse paciente, quais os hábitos de vida que ele está tendo depois da cirurgia. Os exames também ajudam a avaliar o porquê do reganho. Mas, em geral, é, é bem tranquilo, assim, os pacientes não têm, eu atendi poucos pacientes com reganho 100% do peso, assim, é muito raro. E mesmo que tenha um reganho de 10, 15% do peso, do excesso de peso, é, a vida do paciente ainda é melhor do que quando antes de do que operar, antes. entendeu? A qualidade de vida dele ainda é melhor do que antes de operar. Então, o reganho pode ser significativo ou não. Entendi. Por que que você acha que é importante o acompanhamento pré-operatório? O acompanhamento pré-operatório é fundamental para o paciente ter a consciência de como se alimentar no pós-operatório. Igual a gente estava falando, né, do acompanhamento psicológico em relação ao volume e tudo mais, o acompanhamento pré-operatório, ele vai ter uma consciência de como se alimentar. Então, eu sempre falo nas consultas que eu não passo dieta, né, dependendo do paciente, claro, eu não passo uma dieta antes da cirurgia, porque o objetivo não é ele perder peso no pré-operatório. Claro, salvo suas exceções, né? Dependendo do paciente e da quantidade do excesso de peso. Mas, em geral, eu passo orientações. Então, o que que é importante para o paciente saber no pré-operatório? Que ele precisa mastigar. Ele precisa aprender a mastigar e aprender a ter consciência daquilo que ele está, do que ele está se alimentando e da quantidade de comida que ele vai colocar na boca, porque o nosso comer é muito automático, né, Rafa? Uhum, Então, a gente come porque a gente aprendeu a comer e é isso aí, a gente come automaticamente. E no pós-operatório, ele precisa ter atenção na hora de comer. E ter essa atenção leva um tempo. Então, nas consultas pré-operatórias, eu sempre oriento sobre a atenção plena na hora de comer. Tudo que a gente faz na vida, por exemplo, no trabalho e as outras atividades do nosso dia a dia, a gente precisa ter atenção. A gente precisa ter um foco, né? Se você for pagar um boleto, errar um número, você não consegue pagar o boleto. Enfim, é um exemplo ruim, não é tão bom, mas então a gente tem que ter atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, eu sempre passo as orientações de diminuir o tamanho do talher, colocar menos comida na boca, mastigar com mais calma, mais atenção, para no pós-operatório ele não chegar lá na hora da dieta pastosa e colocar uma colherada de creme de abóbora na boca. E aí uhum, engole e entala, entendeu? entendi. Então, esse acompanhamento evita muito as intercorrências no pós-operatório. Igual você falou, né, dessa filha da sua amiga que veio a óbito. Então, às vezes a gente acha, é uma dieta líquidazinha ali, uma dieta pastosazinha ali, mas a consciência do se alimentar e do beber também, né, porque a gente tem que tomar em pequenos golinhos,
a gente tem que criar antes da cirurgia, porque depois o nosso cérebro é muito automático. Você vai ali, toma uma golada de Sim, água e entala com a água, sim, entendeu? é, Então, assim, a maioria dos pacientes que fazem acompanhamento comigo não tem intercorrência no pós-operatório e levam, assim, a cirurgia numa boa, às vezes até esquece que fez a cirurgia. que bom, que bom. E eu, e eu fiquei bem feliz com essa entrevista que a gente está fazendo, porque tem algumas pessoas que eu queria compartilhar esse vídeo e que me inspiraram, assim. Então eu falei assim, nossa, acho que eu vou chamar a Adriana, porque ela é da área, É, para falar sobre isso. Aham. Pessoas assim que, tipo, comentaram comigo, eu já pensei em fazer, mas eu tenho medo, entendeu? uhum, Eu acho que eu não vou dar conta do pós-cirúrgico. Tem receio disso, né? Essa uhum. questão. Eu acho que é normal, né? As pessoas, é uma cirurgia de grande porte, não é uma cirurgia simples, apesar de ser uma cirurgia hoje muito mais segura do que era antigamente, porque antigamente abria a barriga, né? E Uhum, hoje eles fazem, a maioria das cirurgias é por vídeo, e é relativamente rápido, é 1 hora e meia, 2 horas de cirurgia no máximo. A recuperação é muito melhor. Então, o que eu falo para os pacientes que estão em dúvida de operar ou não, é de ter informação, buscar um bom cirurgião, porque buscar uma boa equipe também, porque isso está intimamente ligado aí à recuperação do pós-operatório também. Mas hoje a cirurgia bariátrica é um dos melhores tratamentos para obesidade, e eu sempre falo para os pacientes que é uma ótima opção para eles se conectarem de novo com eles mesmos, porque no pós-operatório, a cirurgia bariátrica não é só uma cirurgia de redução de estômago, né? A técnica cirúrgica, dependendo da técnica cirúrgica, por exemplo, o bypass é uma cirurgia metabólica. uhum, Então, para pacientes que têm diabetes tipo 2, dislipidemia, esteatose hepática, ela entra como como uma alteração metabólica mesmo. Então, tem vários hormônios é, envolvidos na cirurgia, né? Então, ele vai ter diminuição de grelina, que é o hormônio da fome, aumento da sensação de saciedade, a percepção da saciedade, né? Igual eu falo de se conectar com o próprio corpo, é isso. Dele ter a noção de saciedade, que antes da cirurgia às vezes não tinha, né? uhum, Por vários fatores. Mas depois da cirurgia, isso é muito legal de se ver, né? Muito interessante de se ver como os pacientes têm sucesso em relação a isso. E perceber, né? Falar assim, olha, eu não vou comer um pouquinho a mais aqui, não vou empurrar, porque senão eu vou passar mal. E também a sensação da fome, né? Os pacientes eles não têm a sensação física da fome. Eles têm a sensação emocional dos horários, né? Das refeições. sim, Mas eles não, por um período de tempo, eles não sentem aquela sensação de fome física, né? uhum. E isso é muito, muito interessante. Então, eu acho que para os pacientes que estão em dúvida se operar, se opera ou não, procurar uma boa equipe e buscar informação e bons profissionais. É, e não é com blogueira nem nada, é com gente que entende do assunto, Não, especialista em é. assunto, no assunto, é Uhum. verdade. Tem profissionais muito bons, muito bons. E especialistas, né? Tanto psicólogos, endócrinos, nutricionistas, os cirurgiões em si. Sim, ótimo. E quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, né? É isso? É, eu tinha, Você eu tem mais alguma dúvida? Às vezes você quer não, passar. não, ficou super bom, assim, adorei. Não, eu só ia falar em relação, assim, às pessoas que eu vejo, né, a forma que a sociedade cobra as Uhum, pessoas que são obesas, né? Porque as pessoas não sabem a vida de cada um, né? uhum, Então a gente vê que tem muito um pré-julgamento da outra pessoa que é obesa. Às vezes a pessoa até tá tentando emagrecer, mas ali em algum momento que ela come um doce, um sanduíche que seja, mas que não é uma rotina dela diária, ela já vai ser julgada, tipo, por isso uhum. que tá assim, entendeu? Então eu acho que as pessoas também têm que melhorar essa consciência. Eu tinha esse pré-julgamento logo quando eu entrei na faculdade,
né? Uhum. Porque você está começando a estudar sobre nutrição, às vezes eu ficava observando as pessoas, né? Eu ficava, E hoje você começa a ver que conforme você vai tendo experiência, atendendo pessoas, conversando com as pessoas, você começa a ver assim, a pessoa pode ter sim, às vezes, em alguns momentos, ter compulsões, sim, Uhum. mas eu percebo assim, pelo menos as pessoas que eu já conversei que têm obesidade, que são obesas, que ela está constantemente tentando, Uhum. sabe? Tentando, ela está tentando. Sim. E muitas vezes ela é muito cobrada, ela é muito julgada por estar daquela forma, ela é comparada, tipo, mas fulana faz tal atividade física, você podia fazer também para emagrecer, você podia se esforçar mais, sabe? E você percebe que a pessoa tenta se esforçar, né? A obesidade ela é uma doença crônica, né? Multifatorial. Ela não Uhum, é só porque a pessoa come muito que ela é sim, obesa. Não é, é muito simples, é muito irreal você falar que é só porque ela come muito que ela é obesa, né? Então, tem muito preconceito, né, em relação a isso. É, e a cirurgia bariátrica ajuda, assim, a tratar com sucesso esses pacientes que realmente têm muita dificuldade, em perder peso, só com dieta e exercício. E eu trabalho muito em consultório com comportamento alimentar. Então, ao longo das consultas, eu vou conversando com os pacientes e vou explicando para eles, né, que às vezes algum comportamento, às vezes algum sentimento envolvido na comida, e a gente vai trabalhando isso ao longo das consultas. Mas é engraçado você falar que antes da faculdade você tinha esse preconceito, né? Antes de me especializar em cirurgia bariátrica, eu tinha preconceito como nutricionista da cirurgia bariátrica. E eu já atendi pacientes que quiseram fazer a cirurgia bariátrica, passaram por outras nutricionistas que não atendiam somente pacientes em pré-operatório, que falaram: não, não faça, você vai acabar com a sua vida, né? Não, nossa, você já viu os riscos da cirurgia, tipo, botando medo nos aham, pacientes, na sabe? paciente. A própria nutricionista. Então, assim, conhecimento na área é importantíssimo para ajudar a avaliar esse paciente e ajudar ele a decidir o que que é melhor, né, para o tratamento da doença que ele tem. Sim. E aí, fazendo mais uma observação, isso você vê como que é, né? E aí a faculdade também, a nossa experiência profissional, vai fazendo a gente mudar a nossa cabeça. Aham. Inclusive, o que eu conversei com a Luciana no último vídeo, que ela Uhum. atua só na Sim. parte de transtornos alimentares, porque ela é formada também em direito, né? Atuou um bom tempo como Uhum. advogada e depois fez nutrição. E ela falou que conforme ela foi estudando, ela começou a falar: opa, peraí, a nutrição não é bem isso, né? Mas é o Uhum. que você falou também. Tem a ver, além da faculdade ajudar a gente a esclarecer muitas coisas, mas também você se especializar na área, né? O público Uhum. que você começar a atender. Aí eu vou falar da minha área, por exemplo, né? Que eu falo às vezes de intestino, falo sobre cocô, e eu percebo Uhum. às vezes que as pessoas ainda têm tabu disso. As Sim. pessoas acham engraçado, ok, porque meus vídeos às vezes são mesmo, mas é de uma Uhum. forma para que chame a atenção das pessoas, para que elas Uhum. leiam o que está escrito na descrição, e elas, poxa, olha, é verdade, eu tenho isso. Porque as pessoas tratam, por exemplo, a constipação como algo normal. E o que eu quero passar Uhum. para as pessoas muitas vezes que não é normal, pode ser comum, mas não é normal, Uhum. né? É. Para as pessoas se conscientizarem. Então, assim, realmente a nutrição ela tem muitas coisas assim. E tem Eu acho muitas áreas, lindo, né, muitas que áreas. é. Eu acho lindo a nutrição. E realmente as pessoas elas precisam também se inteirar mais desses assuntos. É por isso que eu tô cada vez mais fazendo esses vídeos Uhum. chamando Super cada legal, nutri Rafa. de uma área Uhum. para passar para as pessoas, mas eu também aprendo, porque eu não sou da área de Uhum. cirurgia bariátrica. Então, você me Sim. passando essas informações, eu já aprendi mais um pouco, né? Uhum. Conversando com a Luciana, que é de transtornos alimentares, eu aprendi mais um pouquinho. Falando com a Bruna sobre diabetes, mais um pouco. Falando com a Mayra, mais um pouco. Então, a gente vai aprendendo, e eu acho isso muito bacana.
eu vou te fazer uma pergunta, que eu vou Uhum, colocar, eu gosto de colocar no final isso aqui. tá. Pera aí, deixa eu arrumar meu cabelo. Ah, tá. Hum. Não, eu vou fazer duas perguntas para você. Vamos lá. Penúltima pergunta. O que você tem para dizer para as pessoas que são obesas, que estão passando por um momento difícil, que estão pensando em fazer a cirurgia bariátrica, e muitas vezes têm medo? O que que você pode dizer para essas pessoas? Bom, igual a gente falou, né, anteriormente, eu orientaria as pessoas buscarem informação primeiro, antes de buscar bons profissionais, buscar informação, saber o que é uma cirurgia bariátrica, saber como que faz no pós-operatório, o que que leva à cirurgia bariátrica e como que isso vai ser ao longo do tempo, né? O que que ela vai precisar fazer ao longo do tempo. Depois que pesquisar bastante, tiver essas informações e anotar as dúvidas, né? E levar para uma equipe, para o cirurgião, buscar outros profissionais também, psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, se já não faz acompanhamento antes, para fazer um bom preparo e ter sucesso na cirurgia, para a cirurgia ser um sucesso. Última pergunta. O que você tem para dizer para os futuros nutricionistas? Ou a galera que é recém-formada? Bom, gostar de trabalhar com pessoas, eu acho que isso a gente vai adquirindo ao longo da faculdade, né? Porque nos estágios a gente atende pacientes também. Mas entender o lado humano, né? Meio redundante falar isso, mas entender o lado humano da pessoa, do paciente que você está atendendo e se colocar no lugar dele, né? Mesmo que você mesma não seja obesa, mas você com certeza conhece uma pessoa que seja obesa, então se colocar no lugar do paciente, entender as dores e as dificuldades que os pacientes têm é importante. E Uhum. se for optar pela cirurgia bariátrica, né, especializar em nutrição em cirurgia bariátrica, eu orientaria as pessoas a terem compaixão, né? Os profissionais a terem compaixão e se despir dos preconceitos que essa doença gera nas pessoas, né? Então, principalmente ser profissional e ter compaixão com os pacientes e tentar ajudá-los da melhor forma. É uma área que é fantástica, que você vê grandes mudanças e você vê que a pessoa retoma a vida, né? Ela eu falo que a pessoa aperta um botão de start, que ela começa de novo. Então, Uhum. ela se descobre de novo. E isso é lindo de ver. Eu adoro. Eu também acho que deve ser bem bacana. E É é bem isso, legal. Adriana. Então tá, foi muito bom. Foi muito legal, Rafa. Obrigada por ter Obrigada por me você convidado. ter aceitado meu convite. Não, eu que agradeço. É, Espero que tenha ficado do jeito que você queria. Não fica sei se tranquila, fica eu não tranquila, falo muito bem. fica tranquila. Gente, não esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo e curtir. E siga também a Adriana nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários. Beleza? E é isso aí. Muito obrigada. Tchau. Tchau, obrigada.